Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série falando sobre as normas mais relevantes ou mais utilizadas no nosso ambiente industrial brasileiro. E nesse nosso webinar vamos tratar da norma ISA 95, que fala sobre a integração entre sistemas de controle e sistemas corporativos. Meu nome é Cláudio Romero, sou engenheiro eletricista. Atualmente trabalho como gerente de elétrica e automação na companhia Lila de Máquinas e atuo como um dos diretores da seção São Paulo, que é um capítulo da ISA aqui na nossa região. Para quem não conhece a ISA, ela é dividida em seções pelo mundo, né? No Brasil temos 6 seções, e uma delas é exatamente a seção São Paulo, que está conduzindo essa série sobre as normas. Falando um pouquinho sobre a ISA, né, e algumas instruções gerais. A ISA é uma associação internacional, uma sociedade internacional de automação. É uma organização sem fins lucrativos e todos que trabalham na ISA basicamente são voluntários. É o caso da diretoria. Ela cuida de promover a discussão, fomento de assuntos técnicos e que envolvam, de alguma forma, tecnologias no ambiente industrial. O principal produto da ISA são exatamente essas normas, mas não é o único produto. A ISA também cria uma série de artigos periódicos e promove eventos, inclusive eventos presenciais. Através de cada uma das sessões, em cada parte do mundo, né, ela cria e promove esses encontros, promove treinamentos em diversos temas relacionados à automação, e a seção São Paulo não é diferente. Então, além dessa série de webinars, também temos encontros técnicos virtuais, alguns desses encontros presenciais, como, por exemplo, o Simpósio de Automação, que será realizado junto da Sabesp. Então, convidamos a todos que não conhecem a ISA, caso se interessem um pouco mais, a acessar o site da seção São Paulo, que é o www.isasp.org.br. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado logo em seguida, tanto no site da ISA quanto no canal do YouTube, no canal da ISA no YouTube. Esse mesmo webinar será publicado em formato de podcast na semana posterior ao webinar. Todas essas informações serão colocadas no chat para que você possa acessar o site e também seguir o nosso perfil no LinkedIn. E é por lá que a gente informa, né, todo mundo sobre eventos, inclusive os próximos episódios dessa série, né, das normas da ISA. Nós sugerimos que todas as dúvidas sejam colocadas no chat e no final da apresentação ela será colocada para discussão. Para essa apresentação, temos o Luiz Igreja, profissional também longa data nessa parte de automação, e acho que a melhor pessoa para apresentá-lo é justamente ele mesmo. Então, está com você, Luiz. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Queria agradecer bastante a ISA por essa oportunidade de estar aqui com vocês, batendo um papo, né, sobre uma das 2 normas da ISA que mais impactaram a minha vida profissional, além da ISA 95, que eu vou estar discutindo um pouquinho com vocês aqui hoje, a ISA 88, que você apresentou há poucos dias atrás, né, numa outra sessão aqui. Foram as 2 normas da ISA com as quais eu mais trabalhei ao longo dos meus quase 45 anos de experiência profissional, e elas foram bastante impactantes, né, nessa minha trajetória, e vai ser uma satisfação compartilhar um pouco, né, de tudo isso com vocês aqui hoje. Mas meu nome é Luiz Igreja, né, eu atualmente sou executivo de contas sênior da Dassault Systems aqui no Brasil, né? Mas ao longo desses quase 45 anos de experiência, eu já trabalhei em uma série de empresas, na Siemens, Hidroservice, empreendi, trabalhei na Aquarius, fui consultor da HP, trabalhei na Rockwell Automation e nos últimos 15 anos tenho me dedicado, né, primeiro na Apriso,
uma empresa dedicada a software, que foi adquirida em 2013 pela Dassault Systems, e desde então trabalhando com soluções para manufatura em diferentes aspectos e, consequentemente, lidando muito com integração entre essas diversas soluções, né? Não tanto num nível de implementação, mas muito mais num nível de definição e construção de soluções. E, por isso, né, eu queria dizer que essa norma tem sido, ao longo desses últimos 20 e poucos anos, né, um dos instrumentos de trabalho no meu dia a dia, e o que eu gostaria realmente é de não apenas apresentar a norma para vocês, mas que a gente possa, no final, ter uma discussão a respeito da importância dela, do impacto dela e, principalmente, do futuro, que eu, pelo menos, imagino que ela vai ter. Tá? Então, como o Cláudio já comentou, fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Até, não sei se é possível, Cláudio, mas se alguém tiver algum ponto assim super urgente assim que gostaria de abordar durante a apresentação, não sei se é possível eles levantarem a mão aqui no Teams, e se vocês, você ou a Thaís puderem monitorar isso, se tiver algum tema assim urgente, não tem problema também de ser interrompido ao longo da apresentação, se for algum tema tipo, pô, mas você falou um negócio aqui agora, que, né? Mas fiquem à vontade, tá? Eu preparei para esse nosso bate-papo de hoje, né, uma apresentação curta, porque nós não temos muito tempo, né? Eu acho que a minha intenção é deixar realmente um tempo no final para a gente poder discutir, mas tem 5 pontos que eu gostaria que a gente conseguisse abordar aqui, começar falando um pouquinho do histórico, de onde surgiu a norma ISO 95, né? Dar uma visão geral da norma, não tenho nenhuma pretensão aqui, pelo tempo que nós temos, de me aprofundar nos detalhes da norma, porque vocês vão ver uma norma enorme, né? Eu acho que não conheço outra norma da ISA que tenha 8 partes, eu acho que talvez ela seja, nesse sentido, uma das mais abrangentes e maiores que a ISA já publicou, né? Comentar um pouquinho sobre a forma como eu não apenas vejo, mas vivenciei, né, o impacto e a importância dessa norma. E um ponto que eu fiz questão de colocar aqui, eu tenho visto muita discussão recentemente, né, com as mudanças do cenário industrial, indústria 4.0, principalmente, que é o termo genérico mais utilizado por aí, né, sobre se a ISA 95 continua tendo relevância ou se ela está de alguma forma ultrapassada, ou se ela precisaria ser modificada para acomodar esse novo cenário que nós estamos vivendo hoje, e acho que esse é talvez o tema mais importante para a gente estar discutindo aqui no final, na sessão de perguntas e conclusões, tá bom? Então, dentro desse contexto, vamos começar aqui um pouquinho falando um pouco do histórico, de onde surgiu essa norma, como que ela começou e como é que nós chegamos até aqui, né? O Comitê SP95 da ISA, né, iniciou os trabalhos para elaboração dessa norma no ano de 1995, e muita gente achava que era a ISA 95 por causa do ano em que o comitê foi instituído, mas não tem nada a ver, né? Foi só uma mera coincidência, né? Mas foi um momento em que a ISA sentiu a necessidade de criar uma norma focada nessa questão da integração entre sistemas de negócios e sistemas de automação, mas até para não começar do zero, porque construir uma norma é um trabalho extremamente complexo. Aqueles de vocês que já participaram de algum comitê da ISO ou de algum outro órgão publicador de normas, né, sabe que é um trabalho insano e longo, né? Você partir do zero iria tornar esse trabalho ainda mais longo e mais difícil. Então, o Comitê SP95 da ISA, lá naquela época, metade da década de 90, decidiu tomar como ponto de partida, né, um documento, uma publicação que já existia e já era bastante conhecida na época, né, chamada Purdue Enterprise Reference Architecture, muito conhecido pela abreviatura PERA, né, que já tinha sido publicado 6 anos antes pela Universidade de Purdue,
e que tinha, naquela época, o objetivo de definir uma estrutura, uma arquitetura de referência para sistemas de automação usando as tecnologias disponíveis na época, né? Mas focado principalmente em minimizar custo, maximizar o lucro, e era uma arquitetura bastante focada em automação. Foi a arquitetura que tentou modelar e definir os sistemas SIM, né, Computer Integrated Manufacturing, que eram o que havia de mais moderno e de mais sofisticado em termos de sistemas de automação para a indústria de manufatura no final da década de 80 e início da década de 90. Tá? Algumas das informações que eu vou estar comentando aqui com vocês sobre esse histórico, eu acabei descobrindo ao participar, eu tive a felicidade de participar no ano 2000 de um dos primeiros cursos da ISA sobre a norma ISA 95, ministradas pelo Dennis Brandle, que estava no comitê desde 1995 e continua lá até hoje, né? E nesse curso o Denis comentou com a gente, né, que foi escolhida essa arquitetura da Purdue como ponto de partida, porque realmente era o que havia de melhor na época, né? Foi um trabalho desenvolvido, né, no final da década de 80, sob a liderança do professor Theodore Williams, da Universidade de Purdue, que era um camarada muito influente, inclusive, na comunidade de automação, já tinha sido presidente de várias instituições, inclusive da ISA, né? Então, com todo o apoio do time do professor Williams, né, esse comitê começou a trabalhar, né, mas eles enxergavam alguns limitantes nesse modelo da Purdue, porque tinha sido publicado em 89, ou seja, começou a ser desenvolvido bem antes disso. Então, o contexto em que o mundo vivia naquela época ainda era o da terceira revolução industrial, a produção em massa era o principal paradigma e por isso, inclusive, este trabalho foi muito voltado para a indústria automotiva, né? Mas outras indústrias em outros setores já estavam começando a dar sinal de que precisava haver uma certa flexibilização dos modelos de produção, né? Então, o modelo da Purdue focou muito nisso de reduzir custo, melhorar a lucratividade e tudo mais, como eu disse no slide anterior, mas com isso eles não conseguiam cobrir tudo o que a indústria estava começando a perceber como necessidade. Outro ponto importante para vocês entenderem no contexto daquela época, quais eram as tecnologias habilitadoras daquela época? Hoje a gente fala muito de tecnologias habilitadoras da quarta revolução industrial, nós falamos em cloud, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, e todas aquelas 12 tecnologias habilitadoras que eu acho que todo mundo já conhece e já utilizou alguma vez. As tecnologias habilitadoras desta época aqui eram computação distribuída, o mundo estava saindo daquele modelo de mainframes e indo para arquiteturas cliente-servidor, padronização da comunicação, protocolos de comunicação padronizados, que antes disso eram poucos, o uso de bancos de dados e linguagem de programação. Tudo isso que hoje a gente considera como quase que obsoleto em alguns casos, mas pelo menos totalmente disseminado, na época eram as novidades e as tecnologias disponíveis para construir essa arquitetura. Um outro ponto super importante que eu queria chamar a atenção de vocês é que naquela época, em 89 e nos anos anteriores, quando esse modelo foi construído, as aplicações corporativas ainda não eram aquelas que a gente conhece hoje, ERP, PLM, CRM, Supply Chain Management, não. Eram aplicações isoladas. Então, o cara tinha uma aplicação de MRP, já existia MRP, mas fazia só o MRP, só o planejamento de materiais, não fazia nem planejamento de recursos, né? E não estava integrado com a área financeira, com a área de qualidade, com a área de manutenção. Então, essas aplicações isoladas eram o mundo corporativo do ponto de vista de tecnologia, de informação na época, né? E no nível de automação, a gente tinha basicamente SDCDs, supervisórios e PLCs, e a engenharia industrial estava trabalhando também num contexto de aplicações isoladas, como CAD, CAI, CAM e essa coisa toda. Então, neste cenário que é muito diferente do nosso atual,
a Universidade de Purdue criou um modelo de referência que, se vocês forem olhar, já era bastante sofisticado, porque, primeiro, eles já partiam do pressuposto, né, de que havia uma separação clara entre o que... Deixa eu só voltar aqui um minutinho, porque eu dei uns cliques a mais aqui sem querer. Mas eles já separavam pela primeira vez, talvez, né, no mesmo modelo, né, aquilo que era sistema de negócio, sistema corporativo, daquilo que era o sistema de produção na fábrica, e cobriam, né, falavam de finanças, de marketing, de P&D, de qualidade, custo, né? Então, já era um modelo bastante sofisticado e abrangente para a época, né? Um modelo bastante hierárquico, né? A gente está acostumado com os níveis da ISA 95, que a gente vai falar daqui a pouco. O modelo da Purdue tinha até mais modelos, vocês podem ver por aqui, né? Que o foco era realmente em sistemas de automação, e criava também, como na ISA 95, uma ideia de fluxos de informação entre essas diferentes áreas. Então, era um modelo um pouco mais antigo, mas que já tinha todas as bases, né, daquilo que a ISA decidiu fazer com a ISA 95. E quando a ISA começou esse trabalho em 1995, ou seja, na segunda metade, né, da década de 90, os sistemas corporativos tinham mudado muito. Foi exatamente o período em que os ERPs dominaram o mundo corporativo, muito impulsionado pela questão do bug do milênio, né, mas também pelos benefícios óbvios de você pegar aquele monte de aplicações isoladas que não se conversavam direito e colocar numa plataforma única. Também era uma época em que estava nascendo o PLM, no final da década de 90, conceitos de planejamento e otimização de cadeia de suprimentos estavam também se tornando conhecidos, e o modelo de produção em massa estava sendo desafiado por uma série de indústrias que começavam a ver a necessidade de produzir lotes um pouco menores, de produzir uma variedade maior de produtos para atender, né, as necessidades de uma demanda e de um público consumidor que estava mudando bastante. Um outro ponto que é importante a gente ter em mente, né, no momento em que nasceu a ISA 95, foi o período em que os sistemas MES começaram a se tornar realmente mais conhecidos e mais adotados, né? Já existiam antes disso, mas começaram a assumir um papel mais relevante nessa época, e a integração entre sistemas corporativos e de automação, que as empresas estavam percebendo que era um tema cada vez mais importante, mais relevante, não tinham uma definição clara de como isso deveria ser feito, tá? Então, foi exatamente neste contexto que a ISA decidiu criar uma norma que definisse essa interface entre os sistemas de controle e os sistemas corporativos, usando aquele modelo da Purdue como ponto de partida, mas levando em consideração essas grandes mudanças que a tecnologia e a indústria estavam vivendo naquele momento. Então, foi criado uma norma que focava principalmente na interface entre os sistemas corporativos e os sistemas de gestão das operações, os níveis 3 e 4, mas que poderia eventualmente considerar outras interfaces se fosse necessário. E o principal ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui é qual era o objetivo dessa norma, né? O objetivo era reduzir o risco, o custo e os erros que aconteciam na implementação dessas interfaces. Então, a ideia era definir um padrão que estabelecesse quais são as trocas de informação necessárias e colocar uma forma robusta, segura e econômica de fazer isso, né? Preservando a integridade da informação e o escopo de cada um dos níveis. Aqui eu queria só dar um testemunho pessoal muito rapidinho. Eu participei de um projeto de integração, né, entre ERP da SAP com sistemas de automação no chão de fábrica na Valorec Mannesmann, de 1998 até o ano 2000. Tá? E eu posso dizer que
construir esta interface naquele projeto foi uma das tarefas mais desafiadoras, mais complexas e mais caras do projeto todo. Tá? Por quê? Porque nós tivemos que fazer isso no momento em que se falava da norma ISO 95, mas ela não estava pronta, não estava consolidada, não estava publicada ainda. Então, nós tivemos que fazer um projeto dessa complexidade sem a norma. Eu posso dizer o parto que foi isso, né? E o quanto foi difícil a gente conseguir fazer sem o apoio de uma norma por trás. E todos os projetos dos quais eu participei depois foram se tornando cada vez mais simples, menos arriscados, mais rápidos e com menos erros. Então, isso é o principal, esse objetivo que a norma buscou, eu acredito que ela conseguiu efetivamente cumprir. Tá? A gente já falou um pouquinho do histórico, vamos dar uma olhada, então, o que saiu desse trabalho da norma, né? E em que ponto nós estamos hoje, né? A ISA 95, então, foi construída naquele ambiente, naquele cenário. O pessoal já percebeu de cara que não seria uma norma pequena, nem seria uma norma simples, já decidiram desde o início dividi-la em várias partes, hoje existem 8 partes publicadas, né? E a ideia era definir um modelo abstrato da empresa que cobrisse tanto funções de automação e de controle, quanto funções de negócio, e definir como que esses dois domínios trocariam informação entre si. Antes da ISA 95, existiam modelos descrevendo funções da empresa, mas que nenhum que eu conheça definia bem estes dois domínios, né? Negócio e automação, e como eles deveriam conversar entre si. Até hoje a gente vê dificuldade, né, das áreas de negócio e das áreas de automação conversarem. Imagina quando não existia nenhuma norma que tentasse definir isso, né? Então, estabelecer uma das coisas acho mais valiosas da norma, uma terminologia comum. Então, hoje, quando a gente fala o que é um sistema MON, o que é uma função de gestão da produção, como que isso deveria trocar informação com o planejamento da produção no nível do ERP, né? Tudo isso hoje existe um entendimento comum no mercado que nasceu com a norma. E definir a troca de informação eletrônica, criar alguns templates, alguns padrões, obviamente não são de uso obrigatório, mas tudo isso ajudou a organizar muito esse processo de integração nesses projetos depois da publicação da norma no ano 2000. Tá? Hoje, a norma ISO 95, como eu disse, né, tem 8 partes. Essa apresentação vai ser compartilhada com vocês depois, e eu coloquei aqui os links para vocês acessarem cada uma delas no site da ISA, e você tem acesso gratuito a todas essas normas, se você for membro da ISA, né? E além das normas, e vocês observam o seguinte, as 3 primeiras partes da norma são bem conceituais, é definir modelos, objetos, modelos de atividade, ou seja, é bem conceitual e genérico sobre o mundo do negócio, o mundo de automação e as interfaces. A parte 4 se preocupou muito em definir objetos e atributos, ou seja, como é que deveria funcionar em última instância, né? Um sistema de gerenciamento de operações de manufatura, ou seja, o MON, né? Que foi a forma como a gente começou a tratar a partir de então os sistemas MES mais completos e mais sofisticados. E as demais partes focam principalmente em definir essas transações, as trocas de mensagens, sistemas de mensageria e alguns templates para isso, né? E no final, né, que não é uma norma, mas é um technical report, a ISA também publicou um technical report focado em templates para você criar dados mestre, né? Que a gestão de dados mestres é uma das coisas mais complexas, mais importantes quando você quer fazer uma integração desse tipo, né? Além disso, eu listei aqui para vocês e coloquei os links aqui também de alguns outros recursos que eu acho que podem ser úteis para quem quiser se aprofundar na questão da norma, né? Existem livros publicados, existem treinamentos ministrados pela ISA, existem seminários. Então, eu coloquei aqui alguns outros links para fontes de consulta que, se vocês quiserem, podem ajudar para quem não conhece ainda em detalhe e quiser se aprofundar no tema.
ok? Entrando especificamente na norma hoje, né, quero mostrar para vocês talvez a figura gerada pela ISA mais copiada e utilizada em apresentações no mundo inteiro, né? Se tivesse uma forma de levantar, como o Google pesquisa coisas na internet, se tivesse jeito de fazer uma busca em todos os HDs das pessoas que trabalham com automação, com MES e tal, para achar essa figura aqui, ia dar alguns milhões de PowerPoints, né, mostrando isso daqui, que talvez seja a coisa mais conhecida da norma 95, né, a criação dos seus níveis hierárquicos funcionais, né, onde aqui em cima a gente tem os sistemas de negócios, os sistemas MES e os sistemas de automação, né? Uma das coisas importantes que a ISA 95 tentou definir foi o escopo de cada um desses níveis e o horizonte de tempo das informações que vão ser tratadas em cada um deles. Tá? Com essa definição, muitas das discussões que antes da norma eram infindáveis, né, a gente passou a ter um framework muito bem definido para trabalhar com essa definição e com a distribuição de funções entre esses diferentes sistemas, né? A norma em si focou em 2 pontos específicos, né? As partes 1, 2, 5, 6 e 7 tratam basicamente dessa interface, e as partes 3, 4 e 6 tentam definir melhor o nível 3, né? Porque é basicamente o nível de passagem e de tratamento dessa informação toda, né, entre os sistemas corporativos e o sistema de automação dos diferentes tipos de indústria, né? Então, esse nível aqui, a ISA se preocupou em definir um pouco melhor, porque até então cada fornecedor dizia que MES era aquilo que ele fazia, né? Então a ISA se preocupou também em definir um pouco melhor esse meio de campo, e trabalhando junto com outro comitê da ISA, que é o ISA 80, que é o SP88, né, que o Cláudio já comentou com vocês aqui numa sessão semelhante há pouco tempo atrás, essa definição dos sistemas de nível 1 e 2 são tratados na norma ISO 88, e com isso a 95 e 88 em conjunto, né, são um ferramental super poderoso para qualquer profissional que trabalhe em qualquer um desses níveis. Tá? Outra coisa importante que a ISA 95 criou foi uma estrutura hierárquica também de equipamentos, mas baseado não na sua localização ou no seu tipo, mas principalmente na sua funcionalidade. Tá? Então, pela primeira vez, não pela primeira vez, porque outras tentativas já tinham sido feitas antes, mas ou focavam muito no aspecto de negócio e nada na automação, ou muito na automação, como o modelo da Purdue que a gente viu, mas pouco na parte de negócios. Esse foi o primeiro modelo com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, que realmente contemplava essa hierarquia desde da empresa a nível global, passando pelos seus sites, áreas, centros de trabalho e unidades de trabalho, né? E, inclusive, detalhando para cada um dos tipos de indústria, né, que, como a gente viu no slide anterior, é melhor detalhado na ISO 88, mas colocando aqui, se a sua indústria trabalha com processos em batelada, você vai ter Process Cells Units. Se for processo contínuo, você vai ter Production Units e Units. Se for uma manufatura repetitiva, se for simplesmente uma operação de armazenamento e manipulação de material, mas sem atividades de produção, né? Então, isso daqui também eu acho que é super útil para quem está construindo, né, ou documentando os equipamentos em qualquer instalação industrial. E o último ponto que eu vou destacar aqui para vocês, é óbvio que nas 8 partes da norma tem muito mais coisa do que isso que eu estou comentando aqui com vocês agora, tá, pessoal? Mas eu quis, como a gente nem teria tempo, e eu nem me considero competente o suficiente para fazer um mini curso sobre todos os aspectos da norma, eu trouxe aqui aqueles que eu acho mais relevantes e que eu acho que talvez sejam os mais conhecidos e talvez os mais úteis, dependendo do nível
de atuação de cada um de vocês e para que vocês vão usar a norma. Mas um outro ponto super importante que a norma definiu foi criar um modelo para representar claramente o que deve ser função dos sistemas de gestão no chão de fábrica, dos sistemas MON, e aquilo que deve ficar nos sistemas de negócio. Então, tudo que está, né, dentro desta linha tracejada aqui, né, segundo o conceito da ISO 95, deve ficar lá no nível 3, no nível do MON. Tá? E isso é importante porque define que esses sistemas têm responsabilidade não apenas pela gestão da produção, mas pela área de qualidade, manutenção e gestão de materiais e inventário. Né? Com isso, a maioria dos sistemas MES, que antigamente eram muito focados só na parte de produção, às vezes com alguma coisinha de qualidade, começaram a construir arquiteturas capazes de contemplar essas 4 áreas, e alguns fornecedores incluem outras coisas aqui, né? Mas o importante é que, no mínimo, produção, inventário, qualidade e manutenção são áreas que um sistema MON deveria cobrir, e é lógico que não estão 100% dentro do sistema MON, mas vão ter interfaces com os outros sistemas corporativos, seja o ERP, seja o PLM, seja a otimização da cadeia de suprimentos, seja um APS, tá? Mas até hoje, a gente ainda tem muita discussão na hora de construir uma arquitetura dessa num cliente, principalmente na parte de gestão de materiais. Né? A questão de produção e qualidade, pouca gente discute que tem que ter pelo menos uma parte significativa dela implementada dentro do MON. Né? Manutenção depende muito do grau de maturidade da empresa e do quanto ela acha importante suportar a função de manutenção para ter mais produtividade, mais eficiência nas outras funções, mas a área de gestão de inventário é uma área que ainda sempre gera conflito, porque, obviamente, todo ERP tem que fazer gestão de materiais, não tem como você não ter gestão de materiais no ERP. A questão é no nível de detalhe necessário para a operação no chão de fábrica, se isso deveria ficar ou não no ERP, e isso é um tema que até hoje, em todo projeto desse tipo, gera alguma polêmica, alguma discussão, mas pelo menos a norma tenta estabelecer alguns parâmetros. E eu acho que tudo isso, esse framework, né, a hierarquia de sistemas, a hierarquia de equipamentos e os modelos funcionais, eu acho que são as 3 coisas mais relevantes, né, que eu colocaria aqui sobre a norma ISO 95 para esse nosso bate-papo rápido aqui. Vocês observam, né, que eu falei pouco sobre aquelas outras 7, sobre aquelas outras 4 partes da norma, né, porque isso que eu comentei aqui é basicamente coberto, né, pelas 3 primeiras partes da norma. Significa que toda a parte ligada, pelas 4 primeiras partes, né, porque aquele último slide sobre o MON está mais na parte 4. Significa que a parte 5, 6, 7, 8 não são importantes? São, mas muito mais do ponto de vista de como você vai implementar a interface. Né? Então, eu acho que do ponto de vista técnico, as normas de 5 a 8 são super relevantes, mas eu acho que o mais impactante, o que eu quis trazer aqui para vocês, para quem não conhece ainda a norma, é mais essas primeiras 4 partes, que são as partes mais conceituais e que eu acho que são mais usadas no dia a dia. Eu acho que das 5 a 8 são muito mais num momento de realmente definição de implementação da solução, tá ok? Então eu espero que essa visão faça sentido para vocês, né? E, a partir disso, eu queria comentar um pouquinho com vocês a minha visão de por que essa norma é tão importante, tão impactante. Para mim, certamente foi, mas eu acho que para a indústria de uma forma geral e espero que também para vocês. Igreja, Espero que... Oi, pois não. Antes de continuar. Mas podia ressaltar para a gente a diferença entre MON e MES, e se a ISA 95 foi base para desenvolvimento dos 2 sistemas?
Claro, claro. Isso é uma boa pergunta, porque muita gente até hoje ainda faz um pouco de confusão com relação a isso, né? Vamos lá. O bom de ter cabelo e barba branca, né, é que muitas das coisas que hoje são história, né, a gente viveu. Né? Então, vamos lá. Os termos MES e MON, os dois surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, lá na década de 80, né? Quando empresas de consultoria, tipo Gartner, AMR e outras do tipo, começaram a perceber essa necessidade de preencher esse grande vazio que existia entre o sistema de automação lá no piso de fábrica e os sistemas de planejamento corporativo na matriz da empresa, e não havia nenhuma conexão entre esses dois mundos. Né? Então, essas empresas de consultoria perceberam a necessidade de preencher esse gap, né? Duas empresas diferentes cunharam os nomes MES e MON, Manufacturing Execution Systems e Manufacturing Operations Management, ao mesmo tempo, quase, mas naquela época o termo que pegou, você sabe que tem muito isso também, né? Tem coisas que o pessoal inventa e não pega, tem outros que pegam e vão para frente. O termo que pegou naquela época foi o termo MES, e durante muito tempo, eu diria que praticamente até o final da década de 90, só se falava em MES. O foco principal era a gestão da produção, ou seja, o acompanhamento da ordem, o monitoramento das máquinas, registro de parada, esse tipo de coisa. Né? Gradualmente, outras funções foram sendo acrescentadas, mas basicamente cada fornecedor acrescentando aquilo que sabia fazer ou aquilo que achava importante. Né? Quando a ISA definiu que os sistemas de gerenciamento da operação industrial precisavam ter mais do que isso, e definiu aqueles quatro temas que a gente acabou de ver, né? Produção, qualidade e manutenção e inventário, né? Quando a ISA definiu isso aqui e chamou isso de MON, né? O mercado começou a responder a essa nova denominação, dizendo, tá bom, então agora existe uma categoria de softwares mais abrangente, mais estratégica, inclusive, né, do que aquilo que era chamado de MES até então, e aí muitos fabricantes, fornecedores de MES, passaram a chamar suas soluções de MON, que é o que estava mais em evidência, né? Mas na verdade existe essa diferença. Apesar do termo já ter nascido lá na década de 80, ele voltou a ser usado com mais força no início desse século para refletir exatamente esta visão da S95 de que o MES deveria fazer mais do que aquilo que vinha fazendo até então, e aí foi onde o termo MON realmente ganhou mais força. Não sei se essa explicação faz sentido, Cláudio, se eu Perfeito. conseguir pegar Claro. o espírito da tua pergunta, tá? Mas é isso, ou seja, apesar dos dois terem nascido na década de 80, um pegou e foi dominante até o início desse século, o outro, por conta dessa definição da norma, passou a ser usado com mais frequência nos últimos 20 e poucos anos. Bem? Então, voltando à questão do impacto e da importância, né, tem um ponto que eu queria enfatizar bastante com vocês aqui. Apesar de todo esse esforço, normas, modelos, templates e tal, a gente acha, com tudo isso definido, então fica fácil agora a gente integrar, por exemplo, um ERP com um MON, porque está tudo definido na norma, é só seguir o que está lá. Primeiro, a norma não diz como essa integração tem que acontecer, porque cada empresa tem sistemas com características diferentes. Né? Esta interface entre o MON e o ERP, que muita gente imagina, tem uma linha aqui entre o nível 3 e o 4, e está claro que fica para cima e que fica para baixo. Não está nada. Né? Até hoje, cada projeto você tem que ver como que o ERP de cada cliente foi configurado e foi implementado, que geralmente as empresas colocam primeiro o ERP e depois o MES. Tá? Como eles não têm o MES no primeiro momento, o ERP ele é customizado para cobrir umas funcionalidades básicas que deveriam estar no MON, mas o pessoal acaba fazendo o famoso ABAP no ERP ou outra linguagem de customização, se não for SAP. Né? Então, a interface ainda é
particular, caso a caso, tá? E super complexa de definir. A grande tendência hoje, onde a grande maioria das empresas que usam ERP da SAP estão de novo tendo que fazer uma mudança para implementar a nova versão, que é o SAP S/4HANA, né? A gente ouve na grande maioria dos clientes uma expressão muito forte: back to standard, ou seja, tirar tudo aquilo que a gente fez de puxadinho no SAP para cobrir necessidades da operação que não estavam contempladas, deixar no SAP só aquilo que ele faz bem e colocar um sistema MON também o mais padronizado possível para fazer aquilo que é realmente gestão de produção, que não deveria estar no ERP, mas que no passado a gente fez porque a gente não viu outro jeito e se arrependeu pela complexidade que isso gerou. Tá? Então, o tema continua sendo complexo, tá? A norma em si não eliminou essa complexidade e nem, vamos dizer assim, as polêmicas que ainda existem sobre como traçar e implementar essas interfaces todas, mas eu considero que ela é extremamente importante por dois aspectos. Primeiro, pelo seguinte, ela definiu um modelo abstrato, tá? Completo. Eu acho que ainda é o modelo mais completo que a gente tem hoje para usar do ponto de vista de definir uma empresa industrial moderna. Tá? Então, do ponto de vista de definir o que fazer, ela apoia nesse sentido, e aí todos os templates, modelos da parte 5 em diante ajudam a você ter uma linguagem comum e templates para facilitar a implementação. Então, vocês lembram qual foi o primeiro, o grande objetivo que eu comentei com vocês que o Comitê SP95 tinha quando começou a construir a norma? Reduzir risco, custo e erros de implementação. Pela minha experiência própria, eles conseguiram isso muito bem. Eu tive fazendo uma busca também para preparar esse material aqui, né? Não é a opinião somente minha. Várias empresas, inclusive grandes integradores de sistemas que vivem o seu dia a dia de implementações desse tipo, concordam que a ISA 95 foi um divisor de águas e continua sendo um recurso extremamente valioso e importante que a gente tem nas mãos para usar, mesmo quase 25 anos depois da sua publicação. Tá? Agora, o último ponto que eu queria trazer com vocês é o seguinte: tá bom, é uma norma super abrangente que trata de um tema relevante, tem importância e impacto, mas será que tem futuro? Né? A gente fala, pô, mas isso aí foi um conceito que começou a ser construído em 95, foi publicado há quase 25 anos atrás, né? Hoje nós estamos, né, no mundo da indústria 4.0, do smart manufacturing, né? E todo mundo se pergunta, será que ainda existe espaço para a ISO 95 neste cenário que a gente está vivendo hoje? E a minha resposta passa por duas partes. Acho que muitos de vocês, talvez todos, né, conheçam o RAMI 4.0, né, que é, em última instância, o modelo de referência para arquiteturas de indústria 4.0 definido, né, pelo governo alemão, pela ACATEC, aquela coisa toda, que é, vamos dizer, o pilar sobre o qual todo o conceito de indústria 4.0 alemão e que acabou se difundindo no mundo todo, né, e hoje basicamente é o principal conceito, né, de como modelar e implementar a quarta revolução industrial nas empresas. Este modelo, que é talvez o mais usado hoje pelas empresas para desenhar suas estratégias de indústria 4.0, é um cubo que tem 3 dimensões. Uma dimensão é o nível hierárquico, né, em que as empresas e os sistemas vão ser definidos, e este modelo hierárquico, eles simplesmente trouxeram da ISA 95, a IEC 62264, tá? E da ISA 88, que é a 61512. Tá? Então, assim, continua relevante porque a própria arquitetura nova que está sendo proposta, né, para a indústria 4.0 utiliza os conceitos e modelos da ISA 95. Mas tem um segundo aspecto que eu acho importante, e aí eu vou voltar de novo ao Dennis Randall, né,
que foi o cara que como eu comentei com vocês, deu o primeiro treinamento de ISA 95 lá no ano 2000, né? Ele publicou recentemente um artigo na Intec, e eu coloquei aqui para vocês o link também para vocês acharem esse artigo, né? Falando, será que a indústria 4.0 vai matar a ISA 95? Basicamente a discussão era essa. E o que ele coloca? Pessoal, qualquer empresa, independente de estar na indústria 3.0 ou 4.0, tem esses macroprocessos aqui, né? E, basicamente, o que você vê, né, é que todos esses processos, em algum momento, tem uma etapa que acontece no nível de operação. Tá? Então, na verdade, o grande foco da ISA 95 é pegar este momento, né, em que todos esses macroprocessos precisam convergir na operação, no chão de fábrica das empresas, e colocar uma sugestão de arquitetura de como lidar com esses processos todos de uma forma estruturada e organizada. Tá certo? O que está se discutindo muito hoje não é se esses processos vão acabar. Esses processos não vão mudar, não vão desaparecer. Esses processos estão mudando o tempo todo, mas eles não vão desaparecer e a base, o core deles ainda se mantém. O que está sendo proposto hoje com a indústria 4.0 é que a gente não deve estar falando mais de um modelo hierárquico, piramidal, tá? O ERP lá em cima, o MES no meio, depois os supervisórios, os PLCs, os sensores, porque hoje, né, com o conceito de IoT, né, qualquer coisa em qualquer lugar nessa estrutura, inclusive o próprio produto que está sendo produzido, né, pode ter inteligência, dados e comunicação para se conectar com qualquer outro, inclusive com a nuvem e o Diaba 4, né? Então, as arquiteturas aonde as coisas estão acontecendo hoje podem ser muito diferentes das arquiteturas que a gente usava até, sei lá, 10, 15 anos atrás, tá? Mas não significa que os processos mudaram. Então, na verdade, o que o Brandl defende, e eu concordo com ele, né, que é ruim discordar de professor, né, é que, na verdade, os processos vão continuar os mesmos, eles vão continuar convergindo no chão de fábrica, mas a arquitetura que vai suportar esses processos no chão de fábrica vai ser uma arquitetura diferente. Então, na verdade, o que ele coloca, e eu queria encerrar o nosso bate-papo aqui com essa ideia, é de que podem esperar mais algumas partes da ISA 95, porque eles já estão pensando em como adaptar ou estender a ISA para poder suportar esse tipo de arquitetura nova, né? E aí, para falar dessa arquitetura nova, é toda uma outra conversa que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer hoje. Mas o que eu queria, para concluir o nosso bate-papo aqui, é dizer que a gente ainda vai ouvir bastante da ISA 95, podemos esperar novas partes, novos treinamentos, né? Então, neste ponto de vista, eu acho que a gente pode ter certeza de que vamos continuar usando e falando da ISA 95 por um bom tempo. E aí, quem sabe, né, eu algum dia volto a fazer um outro curso com o Denis ou com outro instrutor da ISA para aprender sobre essas coisas novas que estão vindo por aí. E aí, quem sabe, eu ganho também uma outra camiseta, porque essa que eu estou usando hoje aqui, e eu tirei do armário hoje exatamente para mostrar para vocês, né? É a camiseta que eu ganhei nesse curso lá em 2000. Você vê que a camiseta é boa, né? Porque ela está durando 20 e poucos anos, está guardada lá no armário, né? Mas eu sou o cara que vestia a camisa dessa norma e tenho usado desde então e acho que quem não usa ainda deveria usar, porque eu acho que pode trazer muito benefício. Com isso, né, eu encerro aqui essa apresentação e deixo aí uns 10 minutos, conforme a gente tinha combinado, né, Cláudio, para perguntas, discussões. Eu acho que é um tema que mereceria até mais do que 10 minutos, mas vamos lá para as perguntas do pessoal que está participando. Eu não sei,
As perguntas estão... Vamos Você quer lá. fazer, Cláudio? Vamos lá. Vamos já ter uma primeira aqui. Uma pergunta do Adriano Costa. Igreja, para uma maior chance de sucesso em projetos, onde, em sua opinião, o modelamento de informações segundo a ISA 95 deveria ocorrer? Distribuído em dispositivos, nos PLCs ou com Companion Specification ou PCUA, por exemplo, em gateways concentradores, com a ideia de Unified Namespace, ou nas próprias aplicações, MES, PINs e ERP? Olha, essa pergunta vai muito de encontro a esse último tema que a gente conversou, essa última parte aqui da apresentação, né? Porque esta pergunta, há pouco tempo atrás, né, antes dos dispositivos mais inteligentes e com maior capacidade de armazenamento e processamento, eu acho que a gente não discutiria tanto isso, porque a quantidade de informação que você precisa ter a partir de determinados níveis, por exemplo, do nível de supervisório e de MES para cima, eu acho que a quantidade de informação que a gente sempre precisou tratar, e é historiador mais ainda, né? Eu acho que ninguém consideraria ter isso distribuído, por exemplo, em todos os sensores e instrumentos da fábrica, porque não haveria capacidade de armazenamento e processamento para isso. Hoje, em que isso está começando a se tornar uma solução possível, né? A norma em si não define aonde tem que estar, aquele modelo piramidal e tal, né? É o que a tecnologia permitia na época em que isso foi escrito, mas, como eu disse agora no final, já está se pensando em outros modelos, tá? Eu acho que tem um ponto importante a ser levado em consideração, né? É preciso que a empresa defina um modelo não apenas de dados, porque tem um ponto importante nessa história toda, né? Muita gente se preocupa em definir estrutura de dados, mas a norma não fala só de modelo de dados, fala de modelo funcional, modelo de transações, de trocas de informação. Então, a aplicação do conceito completo da norma, né, e definir em que arquitetura ele vai ser implementado, vai continuar por um bom tempo sendo uma questão caso a caso. Tá? Nos projetos em que eu tenho participado, eu não encontrei ainda nenhuma empresa que estivesse realmente num patamar tecnológico hoje para fazer uma implementação totalmente distribuída. Eu acho que a gente ainda vai demorar um certo tempo para chegar naquele conceito teórico, né, do pessoal lá da Alemanha da indústria 4.0, em que todo mundo conversa com todo mundo e essa coordenação é meio distribuída, né, usando aqueles softwares de encapsulamento que eles propõem, né, para fazer com que todos esses componentes possam trabalhar de uma certa forma autônomos, mas integrados. Eu acho que no estágio atual, se eu fosse fazer um projeto hoje, eu ainda manteria uma estrutura de dados suportada pelos diferentes aplicativos, tá? Sabendo que eles têm que acomodar também os dispositivos, os instrumentos, os IoTs mais inteligentes que estão surgindo, mas eu acho que a gente não tem ainda maturidade para partir para um sistema totalmente distribuído se o projeto fosse hoje. Daqui a 5 anos, se eu ainda estiver por aqui, a gente senta e conversa de novo. Não sei se ajudou aí, Adriano. Paulo Santos, bom dia. Como a ISA tem tratado a constante evolução das ameaças cibernéticas, cada vez mais presentes na indústria após a integração proporcionada pelo IoT? Eu imagino, né, que a resposta a esse ponto vai ser dado no seminário sobre a ISA 99, né, Cláudio? Eu não sei se ele já aconteceu ou se ele está programado para acontecer. Já foi feito. Já foi Mas feito? Então, imagino assim... que foi bastante tratado esse assunto. Exato, porque, na verdade, a ISA tem uma preocupação já há bastante tempo com relação a esse tema, tanto que publicou uma outra série de normas voltada especificamente para cybersecurity, para ambientes de automação, né? Então, assim, já existe uma norma, está fora do contexto dessa nossa conversa aqui hoje. Obviamente, tudo isso que a gente está conversando aqui agora, você tem que ter uma camada de segurança de dados envolvendo tudo isso, né? E a ISA se preocupou com isso e construiu um outro conjunto de normas que não destoa em nada do que a gente conversou aqui hoje, mas é simplesmente uma camada adicional, né? Uma camada a mais dessa Né?
gigante, né? Que tem que ser levado em consideração, mas está no escopo da ISA 99, e aí se você for procurar lá no portal da ISA São Paulo, você já vai encontrar o workshop que foi feito sobre esse tema específico. Eu acho que deve ter bastante informação lá sobre isso. Perfeito. Vamos para mais um aqui. Kleber de Oliveira. Igreja, prazer em ver alguém da nossa saudosa EFEI na palestra. A minha pergunta é com relação à conversa entre o ambiente industrial e o ambiente que fica os servidores finais, fica fora do chão de fábrica. Eles devem ter uma comunicação direta ou seguir a ISA 62443, passar por uma IDMZ e firewall? Pela minha experiência, tá, hoje em dia, nenhuma empresa vai permitir, né, você fazer essa conexão direta sem levar em consideração os aspectos de segurança da informação. Tá? Toda vez que a gente começa a implementar qualquer sistema que vai se conectar para fora do chão de fábrica, né, o pessoal de TI do cliente vem com um checklist maior do que o requisito funcional do sistema, algumas vezes, né? Então, assim, não existe a possibilidade, a não ser que seja uma empresa realmente muito imatura e desorganizada do ponto de vista de tecnologia, de você fazer esse tipo de conexão sem levar em consideração todos esses aspectos de segurança cibernética. O objetivo da norma ISA 99, aqui eu vou dar um pitaco numa área onde eu não sou especialista, mas, de novo, recomendo que vocês vejam a apresentação que já foi feita a respeito. O objetivo não é a gente mudar ou definir como vão ser as políticas de cibersegurança das empresas, porque é impossível que o nível de automação faça isso. Eu acho que o principal ponto é garantir que as políticas de cybersecurity das empresas sejam compatíveis, né, com aquilo que o mundo de automação precisa para poder operar e performar de uma forma segura, mas eficaz. Tá? Porque o pessoal de TI que olha para aplicações corporativas tem prioridades do ponto de vista de segurança de dados diferentes das nossas. Não significa que uma seja mais importante que a outra ou que uma deva excluir a outra. Elas têm que conviver. Tá? Então, assim, todo o sistema vai ter que passar por algum mecanismo, se vai ser um firewall, sempre vai ter um firewall, como que ele vai ser configurado, quais são as políticas, se vai ter VPN, se não vai, tudo isso o pessoal de TI do cliente não vai nem te deixar começar a implantar o sistema sem ter uma discussão nesse sentido. E o que a ISA 99 tentou fazer foi, pelo menos, dar para esse pessoal algumas recomendações, alguns frameworks, alguns parâmetros, né, para não criar uma política de cybersecurity que inviabilize a implementação e a utilização das tecnologias de chão de fábrica. Olha, ótimo. Último agora de Fernando Oliveira. Existe alguma perspectiva para a integração de IA com os padrões MES-BOM definidos pela ISA 95? A norma pretende cobrir esse tipo de recurso para identificação Então, automática, gargalo, geração, insights, etc. Vamos lá. Eu tenho uma visão pessoal sobre inteligência artificial, tá? Mas é um tema super novo e polêmico, então eu posso estar totalmente errado, né? Mas a minha visão é a seguinte: inteligência artificial vai estar em todos os sistemas que a gente usar, já estão em muitos hoje, a gente nem sabe, né? Então, assim, independente do pessoal do comitê da ISA estar fazendo algum trabalho nesse sentido ou não para adequar a norma, isso vai ser parte. Tá? Estava conversando com um cliente um dia desse que ele estava me perguntando o que eu acho dos CLPs que já estão embutindo inteligência artificial no CLP. Tipo, né? Então, assim, eu não acho que o IEC 61, sei lá das quantas, que padroniza as linguagens de programação de CLP, já criou, né, alguma padronização para o uso de inteligência artificial no CLP, mas eles já estão aí no mercado. Né? Então, assim,
A inteligência artificial vai ser pervasiva, vai ser utilizada em todos os sistemas. Eu acho que na grande maioria não para substituir os sistemas que estão aí, mas para ajudar os usuários desses sistemas a serem mais produtivos e mais efetivos. Então eu não acredito, por exemplo, em um MES totalmente baseado em inteligência artificial que vai tomar as decisões sozinhas pelo operador ou pelo supervisor da linha. O que eu acredito sim é num MES que vai ter lá o seu copilot, o seu, seja lá o que for, né? Eu acredito nisso porque a gente aqui na Dassault já está fazendo isso, né? Para MES, para supply chain, para otimização, para desenvolvimento de produto. Então, a inteligência artificial vai estar lá para ajudar o usuário a ser mais produtivo, mas não vai nem substituir o usuário e nem substituir as outras aplicações, porque você não vai fazer tudo de novo que o MES faz usando Python. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ter um assistente lá para ajudar o operador da linha, o supervisor, o planejador, o diretor industrial a tomarem as decisões corretas de forma mais eficiente, como você faz hoje quando você usa o Copilot lá no Excel. Exatamente, os sistemas de suporte. Pelo menos por um bom tempo, eu acho que sim. Espero que sim, né? Porque o dia que não for, aí nós estamos ferrados, né? Uma última agora para encerrar, né, Adriano Costa. Existem diferenças entre os modelos mais atuais da MESA e as normas da ISA 95? Existem diferenças, mas existe também um grande esforço de cooperação entre essas várias entidades, tá? A diferença, né, entre os fornecedores de solução e as entidades que tentam promover as tecnologias através de normas, boas práticas e tudo mais, né, é que essas entidades não necessariamente concorrem entre si, né? É lógico que a MESA quer vender anuidade para os seus associados, a ISA também e tal, mas em última instância não são concorrentes diretos. Então, quando você fala em todas essas instituições, Mimosa, ISA, MESA, OG, todas essas instituições, os diferentes níveis que buscam padronizar e promover a adoção de diferentes soluções e tecnologias, acabam buscando uma forma de cooperação e de um certo alinhamento, porque se você tiver duas instituições com padrões, com normas, com padrões, com recomendações muito diferentes, apontando em direções opostas, o que elas vão fazer, na verdade, é dificultar a adoção das duas. Porque se você tem duas visões muito antagônicas sobre o mesmo tema, fica mais difícil para os fornecedores, clientes, consultorias entrarem em acordo e criar um mindset no mercado. Isso que eu acho que é a coisa mais importante que a ISA 95 fez. Ela criou um mindset no mercado de como lidar com isso. Como eu disse, cada projeto continua sendo diferente, cada fornecedor tem uma solução diferente, mas a forma de pensar e discutir atingiu um certo consenso, né? Se a ISA estivesse apontando para um lado, o IEC para o outro e a MESA para o outro, a gente estaria até hoje discutindo qual dos três modelos seria válido e a gente não teria consenso nenhum. Então, são diferentes, sempre vai ser, mas eu acho que existe um certo alinhamento. Às vezes, alguns saem com o conceito um pouco antes, outros saem um pouco depois, mas se a gente olhar a tendência no médio prazo, é todo mundo mais ou menos se alinhar e tentar caminhar na mesma direção. Isso é o que eu acredito e espero. Existe uma sinergia entre todos eles, né? Uhum. Ok. Acho que tivemos, no momento, foram realmente essas dúvidas. Estamos aí passando alguns minutos do prazo, então agradeço aí a brilhante não podemos deixar apresentação. ninguém sem almoçar hoje, né? Não. Agradeço a presença, a brilhante apresentação do Luiz Igreja. E nos vemos de novo no próximo evento, daqui a um mês, sobre ISA 18, Sistemas de Alarme. Agradeço a presença de todos. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até uma próxima.